Muitas pessoas acham que as palavras que nós pronunciamos, elas são apenas expressões linguísticas que a gente passa adiante. Mas será que aquilo que nós falamos só tem impacto no mundo exterior? Ou será que o que falamos interfere também dentro de nós? É sobre isso que nós vamos falar hoje, o potencial da fala do cristão. Mas para a gente entender o que a Bíblia diz, eu quero fazer antes um pano de fundo. E o pano de fundo é, o que a ciência diz sobre a fala? Vamos entender o que a ciência diz, para depois a gente ver o que a Bíblia diz, e a gente então entender por que tanta coisa que até a ciência fala, já estava na Bíblia. A neurociência fala que as palavras que proferimos, que a maneira como vivemos, normalmente são repetições dos padrões negativos que vivenciamos. Ou seja, tudo aquilo que nós repetimos dos nossos pais, ou tudo aquilo que nos rebelamos com os nossos pais, com a nossa família, com o nosso ambiente principal de vida na nossa infância, acaba sendo um padrão que a gente repete inconscientemente. Eu estava conversando com um homem e ele estava vivendo um adultério. E quando a gente foi conversando, o que eu descobri? Descobri que o pai dele adulterava com a mãe dele e que ele odiava o pai por isso, mas tudo que ele odiava ele fazia igualzinho. Nós temos vícios, temos coisas que queremos evitar, mas fazem parte de nós reproduzimos isso facilmente. São vícios comportamentais, vícios de acordo com as circunstâncias, vícios de sentimentos. Mas esses vícios ficam em nós. Por quê? Porque foi o padrão que a gente recebeu e, infelizmente, é o padrão que a nossa fala ajuda a manter. Um fazendeiro, ele achou um filhote de águia. Pegou o filhote de águia, levou para a fazenda, botou no galinheiro. Dava comida para as águias, para a águia e para as galinhas junto. Um tempo depois, alguém foi visitar a fazenda. Quando chegou na fazenda, encontrou a águia ciscando igual galinha. O ambiente produziu na águia o comportamento de galinha, mesmo que tivesse potencial para voos altaneiros, para voos incríveis, se comportava como galinha. Qual é o poder das palavras? A neurociência vai dizer que as palavras são como setas. Soltou a palavra, já era. Foi. Não temos mais como pegar de volta. Então tudo que a gente falou que não foi bom para a gente, tudo que a gente falou que produziu coisas erradas na gente, tudo aquilo que a gente falou que criou comportamentos na gente, nós não temos como ir lá e apagar aquela seta já foi. Então o que a neurociência vai dizer? Vai dizer assim, só tem um jeito de você mudar o seu padrão, tirar os vícios que você tem, mudar os seus sentimentos, os seus comportamentos. Qual é? Jogue setas boas. Com a mesma boca que eu joguei setas que foram ruins, eu agora posso jogar setas que valham a pena, setas positivas. Quando a gente vê isso, a gente começa a entender que a nossa boca, ela é determinante para a vida que a gente quer viver. A imprudência verbal é um grande risco para a vida.
Um delegado estava com um jovem e a mãe dele, e o jovem foi pego fazendo coisas erradas. O delegado virou para a mãe e falou: o seu filho é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Falou um monte de coisa, falou assim: ele não vale nada. A mãe disse: doutor, com todo respeito, ele não vale nada para o senhor, para mim ele vale tudo. Ele vale tudo e eu oro por ele. E esse menino que hoje me faz passar vergonha aqui vai me dar muita alegria, porque Deus vai tocar na vida dele, ele vai se arrepender, ele vai mudar de vida, ele vai escrever uma nova história, ele vai ser um homem honrado. O senhor vai se arrepender de ter falado isso. E tem mais, doutor, ele vai ser um pregador do evangelho, e Deus vai usar a boca do meu filho para mudar a vida de muitos jovens, para não cair na vida que ele está levando. Esse menino vai ser a alegria da minha vida. Eu sei o filho que eu pari. O delegado ficou meio assustado. A mãe levou o filho, e depois eu vi aquilo tudo da mãe dele. Aquele menino mudou de vida. Aquelas palavras de confiança da mãe diante do delegado mexeram com ele, mexeram com o brilho dele, e ele se tornou um pregador do evangelho. Paulo Vieira diz num dos seus livros que a boca é a máquina reprodutora da realidade. A boca é a máquina reprodutora da realidade. Querido, a sua boca vai determinar se você vai viver ou não alguma coisa. O seu pensamento, ele apresenta possibilidades. O seu pensamento, você pensa uma coisa, pensa outra, pensa uma, pensa outra, pensa uma, pensa outra. Quando você verbaliza, você escolheu um dos pensamentos e transformou no seu foco, transformou na sua verdade. Então, os pensamentos, eles ainda estão como alguns itens a serem escolhidos, mas quando você verbalizou, você fez uma escolha. E essa escolha que você fez, ela pode ser determinante para estragar tudo na sua vida. Aliás, um cientista japonês fez uma experiência muito interessante. Ele pegou a água e colocava em circunstâncias diferentes, em lugares assim, de muita informação ruim, colocava água num lugar de muita informação boa, a outra água escutando a voz do Hitler, convocando as pessoas para fazer coisas ruins, a outra ouvindo bar, a outra ouvindo um heavy metal, e ele congelava a água, e depois ele ia no microscópio detalhado, e ele olhava como ficavam aquelas moléculas, e ele descobriu que o ambiente e a fala interferia nas moléculas de água. Essa experiência mostrou que a nossa fala interfere no físico, nos átomos, a menor partícula da qual todos nós somos compostos. Se interfere no átomo, quanto mais nos sentimentos e na nossa alma. Tem uma experiência famosa, que é a experiência do arroz. Você pode fazer em casa. Você faz aquele arroz gostosão, bota cebola, alho, tudo belezinha. Depois você pega um pote do arroz, você bota lá num cômodo, e bota um outro pote de arroz no outro cômodo, e você vem nesse cômodo aqui, e 3 vezes por dia você vai praguejar em cima dele. Arroz maldito, fedorento, nojento, desgraçado, arroz do mal, vai ser ruim assim do quinto dos infernos. Arroz bandido, quer roubar minha paz, seu arroz, você não presta para nada, arroz do inferno. Depois você vai para outra sala, aonde aquele arroz não escuta o que você vai falar, e você vai falar para outro arroz suculento, nossa, que tempero
que aroma, arrozinho do coração, isso é uma bênção, que maravilha, vai fazer tão bem para a minha vida. Arroz, eu te desejo, você é demais. Procura saber qual arroz vai poder ser primeiro. Não confia? Faz na tua casa. A tua boca apodrece vidas, inclusive a tua. Queridos, as moléculas de água que estavam no arroz, elas receberam a influência. A experiência do japonesão lá provou isso. E o nosso corpo é formado basicamente de quê? Água. A gente às vezes não entende o poder que tem a nossa palavra para produzir hormônios que fazem o bem para a gente, como a testosterona da ação, como as dopaminas para motivação, como a endorfina para o prazer, para a recompensa. Ei, a tua fala produz coisa de qualidade para a gerência do teu corpo, mas a tua fala produz toxina para o teu corpo. Eu estava num jogo de futebol e o jogador perdeu um gol daqueles assim, sabe aqueles gols que não dá para perder? Que nem o maior pereba aqui não perderia? Ele perdeu. Quando ele perdeu, o pessoal, burro, não sei o que, xingando. Ele fez assim, ó, no campo, foi nítido, fez assim, ó. As palavras proferidas pela torcida o alcançaram, produziram nele um efeito instantâneo de entrega. Era olhar para o corpo dele, estava ali assim, ó, de repente, ó, baixou a cabeça, não jogou mais nada, pegava na bola, tocava para o lado, não criou mais nada, foi até o final do jogo sem jogar coisa nenhuma. É isso que a neurociência fala sobre a fala. Pastor, tá bom, mas eu vim aqui, não é para aula de coach, não é para aula disso, eu vim aqui para aula de Bíblia. Pois é, eu fiz só o pano de fundo para você entender agora a profundidade do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre a sua fala? Primeiro, suas palavras determinam o seu futuro. Irmão, há um poder misterioso nas palavras. Não dá para entender como que as palavras funcionam dessa maneira. Pastor, onde é que começa isso? Em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis 1, versículo 3, diz assim: Deus disse, haja luz, e houve luz. Depois no versículo 6, 9, 11, 14 e 20, é o tempo inteiro assim: e disse Deus, haja isso, e houve isso. Deus poderia ter criado o universo soprando, e Deus soprou os luminares. Deus poderia ter criado as coisas com um gesto, e Deus gerou com suas mãos os animais, mas não. A Bíblia diz que Deus disse. Quando Jesus vem ao mundo, lá no início do Novo Testamento, tem a descrição de João, vai dizer que o verbo se fez carne, que a palavra se fez carne, está dizendo, ei, a palavra de Deus se fez carne, ou seja, Jesus é o cumprimento da palavra, Jesus é a força da palavra, Jesus é a palavra que liberta, que salva, que transforma. Ele é definido como uma palavra. Jesus definido como uma palavra significa que a palavra tem poder. O seu futuro é determinado pela sua fala. O Salmo 33, 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da boca. Tudo foi criado que pela boca. Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus vai criar o homem, ele antes de criar ele fala, façamos, ele declara,
Uma declaração é feita e depois aquilo é feito, depois aquilo se realiza. Mateus 8, versículo 8. Um homem está com o seu empregado enfermo. Aí, Jesus é chamado para ir lá curar o homem. Quando esse centurião, ele sabe que Jesus está vindo, ele fica com vergonha de receber Jesus na casa dele. Ele manda um recado, vai lá e fala com Jesus. E ele fala para Jesus assim, olha, Mateus 8:8, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Ele disse, olha, fala com Jesus para não vir na minha casa não, que eu não mereço, mas se ele falar uma palavra, meu servo é curado. O que esse homem está ensinando para a gente? Que quando você pega a palavra de Deus e transforma em sua, essa palavra traz realização. Ele fala, é o que eu quero, estou querendo a cura aqui, manda uma palavra que o meu desejo, o que eu estou profetizando aqui se realiza, a palavra vai fazer acontecer. Aqui está um princípio muito forte, suas declarações trazem palavra criadora, transformadora, milagrosa de Jesus à existência. Ele falou, dá uma palavra que acontece, é como se ele estivesse acionando o céu. Fala a palavra aí, Senhor, fala a palavra que acontece. Ele aciona a palavra de Deus com a palavra dele. Quantas vezes nós não estamos acionando a boca de Deus com a nossa boca? Quem está me entendendo, dá um amém aí.